Essa pesquisa do Instituto Datafolha foi feita com cerca de 2.000 pessoas e ao revelar que 24% de todo esse público não costuma ir ao oftalmologista, essa pesquisa também acende um alerta para que as pessoas possam ir com frequência e se consultar. Ao meu lado está a doutora Renata Vasconcelos, que é oftalmologista. Doutora, por que as pessoas não têm o hábito de ir ao oftalmologista? Bom, eu acredito que o hábito de ir a médicos de rotina está ficando mais frequente, especialmente no nosso estado, que tem muita gente no interior, né? Hoje em dia o acesso está um pouco melhor, mas são também muitos especialistas para se ir, né? Tem um cardiologista, tem um dermatologista, tem um oftalmologista, então precisa de uma organização para você poder comparecer a todas aquelas consultas importantes de rotina. Acredito que talvez por isso, a parte financeira, acho que é algo assim, certo? A fila do SUS, né? Esse tipo de coisa. A pesquisa do Instituto Datafolha também revela que 95% das pessoas sabem quais são as principais doenças e muitas dessas doenças elas têm quadros irreversíveis, né? Principalmente os quadros de cegueira. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, por que é necessário todo esse atendimento prévio das pessoas, porque medicamente, de maneira clínica, faz a diferença que as pessoas se consultem mais cedo. Bom, muitas doenças na oftalmologia, elas são assintomáticas, né? Elas não geram sintomas quando a gente está ainda no início da doença. Então, os pacientes pensam, talvez, que vai gerar algum sintoma, que vai procurar o oftalmologista somente naquele momento em que o sintoma estiver ruim, mas, na verdade, a doença já está evoluindo, né? A principal, a mais famosa, que é o glaucoma, por exemplo, você já perdeu praticamente todo o campo de visão quando o paciente vai perceber que precisa ir ao oftalmologista. Então, nesse momento, como é uma doença irreversível, a gente não consegue mais voltar ao que já perdeu, né? A gente precisa identificar cedo para manter o que ainda tem, não perder o restinho de visão que o paciente tem, né? Entre outras, né? A própria catarata, ela vai evoluindo, o paciente vai se adaptando àquela baixa de visão que é lenta e não vai percebendo. O diabetes descontrolado, né? Que é muito frequente, muitos pacientes diabéticos, né? A hipertensão arterial, então muitas doenças, elas são assintomáticas até que estejam graves, né? Até que o paciente realmente precise de uma urgência. Além do que, muitas vezes, os sintomas iniciais não são de outras doenças, né? Não são tão graves e o paciente fica aguardando até que aquilo fique muito sério para procurar o oftalmologista, né? E aí a importância de a gente ver o paciente anualmente, né? Ou, a depender de cada paciente, um pouco antes até. Então, uma vez por ano seria o suficiente para as pessoas irem ao oftalmologista. E qual o público que mais precisa ir ao oftalmologista? Bom, uma vez por ano seria sim suficiente, né? À medida que a gente vai examinando o paciente, a gente faz essa orientação de que ele precisa vir antes de um ano ou com um ano, mas a recomendação é essa mesmo, anualmente. Toda faixa etária é muito importante de vir ao oftalmologista anualmente, né? Não existe isso de uma faixa etária mais importante, porque as doenças, apesar, por exemplo, o glaucoma, que é esse que eu dei o exemplo, ela é mais em gente idosa, mas existe glaucoma em gente mais jovem também, né? As crianças, tem criança que tem um estrabismo, né? Uma baixa visual em um dos olhos, aí fica vivendo a vida com o outro e não percebe que esse aqui não está enxergando. Então, todas as faixas etárias realmente são muito importantes, desde a primeira infância, primeiros momentinhos de vida, até a idade avançada, né, o idoso mesmo. Doutora Renata Vasconcelos, oftalmologista, obrigado por sua participação aqui conosco, pelos esclarecimentos. Essas são as informações e agora a gente volta aos estúdios.